Será que o presidencialismo é uma boa ideia? Salve, salve, meus queridos peripatéticos, bem-vindos mais uma vez ao canal mais catilogente do YouTube. Eu, professor Renan, o missionário, estou aqui para continuar aquela nossa conversa sobre as diferenças entre o parlamentarismo e o presidencialismo. Se você não assistiu o meu vídeo anterior a esse respeito, assista, vou deixar o link aqui na descrição. Lá eu explico um pouquinho sobre as diferenças entre o parlamentarismo, o presidencialismo e o semipresidencialismo. Se você já assistiu, continua aqui comigo, porque agora eu vou explicar para vocês por que, a meu juízo, o parlamentarismo é um sistema mais eficiente. Vejam, é normal do ser humano ter uma certa dificuldade em lidar com ideias novas. Então, quando se fala em parlamentarismo ou até mesmo semipresidencialismo aqui no Brasil, todo mundo fica: "Oh, mas isso é uma péssima ideia, não vai dar certo, nós não temos uma tradição parlamentarista." E na verdade é muito ao contrário. Porque o Brasil, durante boa parte da sua história, durante o Império, especialmente durante o Segundo Reinado, foi um país parlamentarista. Tudo bem, um parlamentarismo um pouco diferente dos padrões que a gente conhece hoje, um parlamentarismo meio às avessas, devido à existência do poder moderador, mas foi um sistema parlamentarista que garantiu alguma estabilidade política ao nosso país durante um bom tempo. Eu me arriscaria a dizer que foi o período de mais longa estabilidade política que o nosso país já teve durante toda a sua história. Na verdade, essa coisa de república presidencialista começou com os Estados Unidos. O país, ao se tornar independente, em 1776, foi a primeira nação do mundo a adotar o governo republicano e o sistema presidencialista, que depois acabou sendo copiado por outros países que se tornaram independentes ou se instituíram como repúblicas posteriormente. Um deles foi o Brasil. Na verdade, o nosso presidencialismo é uma cópia mal acabada, mal feita, muito mal ajambrada do modelo de governo norte-americano. De fato, nós tivemos aqui duas experiências parlamentares, ou parlamentaristas. Uma delas foi o Império, o Segundo Reinado, o governo de Dom Pedro II, e outra já durante a República, num curto período, durante o governo do presidente João Goulart. A solução ali do parlamentarismo foi apontada como uma forma de superar a crise política que se instaurou com a renúncia do presidente Jânio Quadros. E como quem já assistiu o meu vídeo anterior sabe, no parlamentarismo e até mesmo no semipresidencialismo, ainda que de uma maneira um pouco mais fluida, um pouco mais sutil, ocorre a separação entre chefia de governo e chefia de Estado. Você tem então um presidente ou um monarca, como no caso do Reino Unido, que cumpre ali as funções de chefe de Estado, diplomáticas, representativas, e você tem um primeiro-ministro ou chanceler, a nomenclatura muda um pouco de um país para outro, que vai cumprir ali as funções do poder executivo, vai cumprir a chefia de governo. E dentre as vantagens do parlamentarismo, na minha humilde opinião, uma delas é justamente essa. Você, ao separar a chefia de Estado da chefia de governo, evita a concentração de poderes quase imperiais nas mãos de uma única figura, como a gente tem no presidencialismo brasileiro. Então vocês imaginem que uma única pessoa é chefe de Estado, chefe de governo, representa o país nas relações internacionais, é comandante em chefe das Forças Armadas, executa as leis, executa o orçamento, nomeia e demite ministros, enfim, é uma salada. Ainda que no Brasil a gente esteja acostumado com essa fórmula, se a gente comparar o exemplo de outros países que adotam o parlamentarismo, seja ele monárquico ou republicano, a gente vai perceber que não funciona. É muito melhor você dividir os poderes e assim evitar a concentração deles nas mãos de um único sujeito, de uma única figura política, porque assim você impede, como dizia o filósofo francês Montesquieu, que se abuse do poder. Uma outra vantagem que eu acho bastante interessante é o fato de que no parlamentarismo a responsabilidade da tomada de decisões, da execução das leis, da execução do orçamento é compartilhada pelos membros do parlamento. Então você não tem uma única pessoa responsável e responsabilizada
pelo governo e pela tomada das decisões políticas. Isso é dividido e quando a responsabilidade é compartilhada, evidentemente que os parlamentares tomam muito mais cuidado na hora de, por exemplo, direcionar os seus recursos ou definir onde uma determinada verba vai ser aplicada. Agora, a terceira vantagem, que para mim é a melhor de todas elas e que sem dúvida nenhuma por si só justificaria a escolha pelo parlamentarismo, é o fato de que nesse modelo de governo, nesse sistema de governo, você consegue com muito maior facilidade promover a troca dos governantes. Então, no caso de uma sucessão, termina-se um mandato, começa-se outro, no caso de uma crise política que demande a necessidade de você trocar o governante, no caso de uma renúncia, no caso de um escândalo de corrupção, o processo de mudança é muito mais rápido, é muito menos burocrático e muito menos traumático para o país, porque você não precisa, como no caso do presidencialismo, de um longo processo de impeachment que abala as estruturas políticas nacionais. E vejam, desde a redemocratização, o Brasil passou por 2 processos de impeachment, ambos extremamente traumáticos para a nossa sociedade, do ponto de vista da política, da governança. No caso do parlamentarismo, se o governo perde a confiança do parlamento, ou se ele se envolve numa situação de crise que aparentemente não tem uma solução de curto prazo, é muito simples. Basta você demitir o ministério e nomear outro. Em último caso, convocam-se novas eleições para a escolha de uma nova Câmara, de um novo parlamento. Vejam, a gente teve um exemplo recente, muito interessante, que ilustra bem o que eu estou falando. No começo dos anos 2000, a Bélgica, que tem uma monarquia parlamentarista com uma estrutura de governo bastante complexa devido às particularidades internas da formação populacional, a Bélgica ficou quase um ano sem governo. Foi nomeada uma junta provisória, o rei dos belgas tem essa autoridade, foi nomeada uma junta provisória que cumpriu as funções de poder executivo até que os partidos conseguissem formar uma coalizão que compusesse um novo parlamento e um novo governo. E durante esse quase um ano em que a Bélgica ficou sem um governo instituído, sem um governo eleito, as instituições funcionaram perfeitamente, as liberdades democráticas não foram ameaçadas e a economia do país não parou. Então isso mostra o quanto o parlamentarismo é muito mais vantajoso em relação ao presidencialismo e até mesmo em relação ao semipresidencialismo, que é uma proposta um pouquinho melhor do que o presidencialismo de coalizão que a gente tem aqui no Brasil, mas que ainda é insuficiente, ainda dá muitos poderes ao chefe de Estado, cria uma situação meio complicada porque você não sabe até que ponto vai a autonomia, vai a liberdade, vai a autoridade do presidente, onde termina a autoridade do parlamento. Então, eu considero, por isso, o parlamentarismo no seu estado puro, na sua forma pura, ainda a melhor opção de governo para um país. E tenho certeza, tenho a mais absoluta convicção que no caso do Brasil, o parlamentarismo resolveria grande parte dos nossos problemas políticos, desde que, e aí eu vou tratar sobre isso no meu próximo vídeo, com a implantação do voto distrital misto. Mas e você? Mesmo depois de assistir esse vídeo, ainda considera o presidencialismo melhor do que o parlamentarismo? Por quê? Gostou desse vídeo? Aprendeu alguma coisa nova? Reviu seus conceitos sobre a política brasileira? Então curta, compartilhe e se inscreva no canal.